Não sei quantos de vocês já leram o livro de Miqueias, quantos de vocês conhecem a história de Miqueias, mas Miqueias foi um dos 12 profetas considerados profetas menores. Ele nasceu em Judá, ali perto de Jerusalém, 40 quilômetros perto de Jerusalém, e ele profetizou tanto para Judá como para Israel. Ele é contemporâneo de Isaías, não é? Ou seja, nasceu 750 anos antes de Jesus Cristo, e é um profeta pouco falado. E às vezes você, para pregar sobre o Velho Testamento, você tem que entrar um pouco em teologia, mas eu quero procurar o máximo possível contextualizar, ou seja, colocar para os dias de hoje o que ele falou há muitos anos atrás. Amém, queridos? Então, vamos lá. Miqueias, capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha, a palavra do Senhor que veio a Miqueias do Moresete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Então é importante isso, como aqui nós lemos, ele profetizou durante 3 gestões, né? A gestão de um rei chamado Jotão, a gestão de um rei chamado Acás e a gestão de um outro rei chamado Ezequias. Ou seja, durante essas 3 gestões, ou gestões, né, ele profetizou. Foi um período até relativamente grande. E é interessante quando você percebe o livro de Miqueias, que ele tem 7 capítulos, e você vai analisar da seguinte maneira: os 3 primeiros capítulos, ele fala sobre um confronto, o confronto que a palavra de Deus nos proporciona. No capítulo 4 e no capítulo 5, ele já fala sobre a justiça de Deus. E no capítulo 6 e no capítulo 7, ele já fala sobre o julgamento de Deus, sobre o juízo. Meio que parafraseando, o Senhor Jesus parafraseou a estrutura do livro de Miqueias, quando ele disse lá em João. Quando Jesus disse isso que eu vou ler aqui em João, é mais ou menos como se ele estivesse falando o esboço do livro de Miqueias. Quando ele diz lá em João capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo de Deus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente isso que o Espírito de Deus fazia na época de Miqueias. É exatamente isso que o livro de Miqueias retrata. O confronto do Espírito Santo de Deus. Ali no princípio, depois a justiça do Espírito Santo de Deus e depois o juízo do próprio Deus. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo aí? Dá um amém aí. Amém. No versículo 8 do capítulo 3 de Miqueias, você vai entender um pouco o que resume os 3 primeiros capítulos deste livro. E diz assim, olha, mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Como eu falei aqui, ele profetizou tanto para a nação de Judá como para a nação de Israel. E aqui, nesse versículo 8 do capítulo 3, ele fala que ele estava cheio, Miqueias, cheio do Espírito Santo de Deus, para fazer exatamente isso, para declarar a transgressão de Judá e a transgressão e o pecado de Israel. Amém? Para declarar. E aí você fala assim, mas o que efetivamente significa declarar? Nesse contexto aqui é confrontar. Amém, querido? A palavra de Deus, ela veio para confrontar. E o que Deus, Ele coloca no meu coração, é para que haja um confronto. E o que é um confronto? Você está na área do conforto e a palavra de Deus, ela vem para te confrontar. E você fica meio incomodado. Você fala assim, será que é de Deus? Muitos de nós somos assim. E algumas vezes nós queremos ouvir a Deus e a gente fala assim, Deus, nós queremos que o Senhor fale. E aí a pessoa vai e abre a Bíblia. E aí sai um cajado daqueles grandão. Sabe? É um prumo que vem sobre a sua vida. E você fecha a Bíblia e falou assim, Deus, o Senhor não falou, quero que o Senhor fale comigo. Pá, e abre de novo. Até que saia, o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Até que saia uma palavra branda, né? Muitos de nós somos assim.
Quando vem uma palavra de confronto, nós rejeitamos. Agora, é interessante que comigo, eu falo isso para a honra e glória do Senhor, acontece um pouco diferente. Quando Deus me confronta, quando Deus me dá uma palavra muito dura, muito daquelas duras, Deus já me falou, eu já falei inclusive aqui com vocês, né, algumas vezes, Deus já me falou assim, ai dos pastores, e Ele começa a falar, e é lenha para tudo quanto é canto. Eu falo assim, obrigado Jesus, eu me incluo nisso aí. E aí eu pego aquela carapuça e coloco em mim, irmãos. Por quê? Porque Deus corrige a todo aquele que Ele ama. Então, quando sair uma palavra de confronto, amém? Você pega para você, querido. É Deus tratando, é Deus chamando. E assim, o profeta Miqueias, ele falou, eu vim aqui, eu estou cheio do Espírito Santo para declarar a transgressão e o pecado, tanto de Judá como de Israel. Era essa uma das coisas que Miqueias tinha como ministério. Amém? Então, quando ele fala declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado, ele estava falando em confrontar, em tirar da zona do conforto aquela nação. Hoje, a gente vive, querido, num tempo onde pastores, pregadores, líderes, eles estão com medo de confrontar, estão com medo de falar contra o mal. Por quê? Porque não querem perder pessoas, não querem perder vidas. Queridos, eu prefiro ter menos pessoas dentro da nossa comunidade e pessoas que vão subir para o céu do que ter uma massa inchada e que vai ficar na terra quando o Senhor Jesus voltar. Por isso, eu creio que quando vier um cajado, da minha parte, da parte de qualquer pregador aqui dessa igreja, receba aí em nome de Jesus e deixe Deus te tratar, deixe Deus te confrontar. Amém? Nós não podemos incorrer no pecado de Eli. Sabe quem foi Eli? Eli foi um sumo sacerdote, ele não foi um sacerdote comum, ele foi o sumo sacerdote na época ali de Samuel. Ele foi, vamos dizer assim, seria, né, o mentor espiritual da vida de Samuel. Foi aquele que cuidou de Samuel, aquele que profetizou para Ana que ela haveria de ter um filho, Ana que era estéril. Então Eli, numa certa ocasião, ele então deixou os seus filhos, Hofni e Finéias, que estavam ali, para quê? Para tomar conta do que eles não podiam tomar conta, que era do templo. Eles não poderiam tomar conta do templo. Por quê? Porque eles não tinham tido uma experiência com Jesus. E ele, então, não confrontou os seus filhos com a palavra. E o resultado disso foi trágico, né? Quando você olha para a palavra de Deus, vamos ler aqui isso, 1 Samuel, né? Capítulo 2, versículo 29, e nos fala o seguinte, porque vocês zombam, né? O profeta falando com Eli, o sumo sacerdote, porque vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo seu povo Israel? Lembrando que as ofertas não eram nem de pix, nem de dinheiro, mas eram de carnes, eram de animais. E o que os filhos de Eli faziam? Eles pegavam as ofertas, zombavam dos ofertantes e faziam churrasco daquela oferta. Além do que, eles prostituíam, eles adoravam outros deuses e faziam uma série de coisas erradas, e Eli não confrontava os seus filhos. E agora vem o profeta e exorta ele dizendo, por quê? Por que você permite esse espírito de zombaria dos seus filhos para com a obra do Senhor? Eu sei, queridos, que os filhos da gente chegam numa certa idade, você não tem controle sobre eles. Mas o que nós não podemos subestimar é de falar a verdade com eles. Nós não podemos nós não podemos ter medo dos nossos filhos. Nós não podemos ter medo das pessoas as quais vêm e assistem aos nossos cultos, participam das nossas células, aquelas pessoas às quais nós exercemos influências para com ela.
Quando Deus nos manda trazer uma palavra, nós não podemos subestimar essa palavra. Nós temos que trazer a verdade. Nós precisamos, conforme Miqueias fala, de declarar aquela verdade, de declarar aquele pecado para aquelas pessoas. É verdade que muitas dessas pessoas, elas não vão aceitar e não vão ouvir, mas nós precisamos falar. Então, a primeira exortação que o profeta trouxe para ele está aqui no versículo 29 do capítulo 2, e a segunda no versículo 30, que diz assim, olha, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, mais uma vez vem a palavra declarar, prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas, né, aí existe o quê? Um ponto, e depois do ponto existe uma vírgula. Mas agora o Senhor declara de novo, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honrarem, ou que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. A recíproca de Deus, ela é verdadeira. E essa recíproca, ela não vai somente para quem incorre no pecado, mas para quem subestima falar e confrontar aquele pecado. Se Deus te deu uma palavra de entendimento, se Deus te deu uma palavra de confronto para alguém, querido, não importa, você não precisa ser pastor, você não precisa ser pregador, você não precisa estar num púlpito, você precisa de falar da verdade de Deus. A palavra de Deus no livro de Jeremias fala, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Você sabe o que significa isso? Espada significa palavra. Maldito aquele que deixa de falar a palavra quando você precisa de falar a palavra. E foi exatamente o que Miqueias falou. Ele falou assim, olha, eu vim aqui porque eu vejo um povo que peca. Eu vejo um povo que idolatra, eu vejo um povo que faz um monte de coisas erradas, e eu vim aqui para declarar o pecado, eu não vim aqui massagear pecado, eu não vim aqui fazer parceria com o pecado. Então, eu vejo hoje o quadro da igreja assim, querido. A igreja está se corrompendo. Essa é uma realidade. A igreja se corrompe. A igreja, eu falei aqui num desses cultos aqui para trás, que a igreja adora a criatura ao invés de adorar o Criador. A igreja tem a capacidade de ficar 8, 9 horas numa rede social, numa televisão, mas não tem a capacidade de ficar 8, 9 minutos na palavra do Senhor, ou em oração, ou em intimidade com Deus. A igreja, ela, conforme o livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4 nos fala, ela passa por um momento chamado momento de apostasia. E a palavra apostasia vem do termo apostatar, abandonar. Ela vive um momento onde ela abandonou a fé. Muitas pessoas, se você for um crente genuíno e começar a pregar a fé, as pessoas elas vão te taxar de fanático. Esse é o quadro da igreja. Taxem-me do que quiserem taxar, mas eu não vou subestimar a verdade. A verdade, ela vai estar sempre nos meus lábios, querido. Eu não vou negociar, não tem negócio com o inferno, não tem parceria com Satanás. Nós temos uma parceria, é com a palavra de Deus. Amém? E foi exatamente isso que Miqueias, ele falou aqui. Ele veio para declarar. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, fala assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija e exorte, com toda paciência e doutrina. A gente tem que ter paciência, e a gente tem que ter doutrina. Agora, é interessante que quando Timóteo fala com Paulo, ele fala assim, repreenda, primeira coisa, repreenda. O que é repreender? A pessoa, ela está no caminho errado, e você vai repreender, você vai falar com ela, você vai dizer para ela, olha, esse caminho está errado. Você precisa, com paciência e com doutrina, falar com ela, esse caminho está errado. E com amor, você precisa falar, você está no adultério, você não pode adulterar. Você está profanando o templo que é você, que é o templo do Espírito Santo, você não pode profanar. Você está amaziado, você não pode estar amaziado. Você está produzindo escândalo, você não pode produzir escândalo. Você está mentindo, você não pode produzir essa mentira dentro de você, porque você é templo do Espírito Santo e de uma fonte que são os seus lábios. Não pode jorrar 2 tipos de água, água doce e água salgada. Os seus ouvidos que ouvem a palavra de Deus, eles não podem ouvir músicas profanas. Os seus olhos que veem a glória de Deus, eles não podem estar acessando a coisas que vão entristecer o Espírito Santo. Isso precisa ser dito.
Então, quando Paulo fala com Timóteo, ele fala assim, repreende, você vai falar a verdade. E depois ele fala, corrige. O que é corrigir? Além de você repreender, é você nortear a pessoa. É você falar assim, olha, além de estar errado, eu vou te mostrar aqui o caminho certo, e o caminho certo é Jesus. E depois ele fala, exorte. E sabe o que é exortar? É animar. É você, além de corrigir, além de mostrar o caminho, é falar assim, eu estou contigo, vamos lá, você vai sair dessa, vamos embora. Amém, queridos? Então ele fala com Timóteo isso, e ele diz mais, ele vira para Timóteo e fala assim, olha, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Ou seja, as pessoas elas não vão suportar a sã doutrina, e sã doutrina, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não está falando aqui de vestes, de usos e costumes. A palavra sã, ela vem de saudável, a palavra doutrina, ela vem de ensinamento, é o ensinamento saudável, e diz respeito a toda a Escritura. A toda a Escritura. Então, as pessoas não suportarão, Paulo falando com Timóteo, não suportarão a sã doutrina, e acumularão mestres para si próprios. Então, você pega, se eu, por exemplo, falasse aqui de dinheiro, essa igreja é uma igreja que preza com a prosperidade, querido, não caberia aqui de gente. Não caberia de gente. Se nós só pregássemos cura e só pregássemos libertação, não caberia de gente. Não caberia. Então, mas qual que é o compromisso que nós temos aqui? O compromisso é com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não interessa a muita gente. Infelizmente, as pessoas estão interessadas em um benefício próprio para o mundo terreno. Elas esqueceram de pregar o reino dos céus para pregar o quê? O mundo terreno, a provisão e a prosperidade terrena. Amém? Então, é importante que a gente entenda, olha para você ver, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não sou eu que falo, é a palavra que fala. Fala que as pessoas têm coceira no ouvido. Coceira, eu preciso ouvir alguma coisa que me interessa. Eu não quero ouvir a verdade. Eu quero ouvir aquilo que vai me dar dinheiro. É isso que as pessoas querem ouvir. Mas eu não estou aqui para te agradar, querido. Como eu falei aqui, eu queria sair fora dessa palavra. Mas eu não estou aqui para obedecer a minha vontade, eu estou aqui para obedecer à vontade de Deus. É muito mais fácil eu estar aqui falando de uma palavra, eu posso, em algum dia, quando Deus mandar, eu falar sobre prosperidade, sobre bênçãos terrenas, eu posso falar, mas eu estou aqui para obedecer à palavra de Deus. E se Deus ele me manda trazer o confronto, eu trago o confronto aqui para vocês. Corrija, querido, corrija a sua vida. Porque hoje pela manhã aqui eu dizia que no dia do arrebatamento, no dia da vinda do Senhor, muitas pessoas vão ficar, infelizmente, querido, eu espero que toda a igreja aqui suba, mas o que eu entendo é que muitas pessoas estão subestimando a verdade, estão subestimando a palavra de Deus, estão muito mais interessadas nas coisas do mundo do que propriamente nas coisas de Deus. Amém? Então, fique esperto. Essa é a primeira parte do livro de Miqueias. Ele falou assim, olha, eu vou colocar o dedo na ferida. Eu vou confrontar o pecado de Judá. Eu vou confrontar o pecado de Israel. Essa foi a primeira função ali do profeta Miqueias. E a segunda função está ali no capítulo 4 e no capítulo 5. E eu vou ler aqui um versículo para ilustrar bem o que diz esses dois capítulos, que diz aqui, olha, no capítulo 5, versículo 2, mas tu, Belém Efrata, Belém Efrata? Belém Efrata. Ele não estava vivendo 750 anos antes de Jesus Cristo? Mas ele profetizou o que haveria de acontecer. Imagina o que eles chamaram de Miqueias. Imagina, o mínimo que ele escutou ali foi, esse cara está maluco. Por quê? Porque ele estava profetizando o Messias que haveria de vir há 750 anos depois da vida dele, depois daquela geração ali, e ele ainda deu a localização aonde o Messias haveria de nascer. Belém Efrata. E ele diz, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá,
de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, sobre suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, querido, ele deu não somente o confronto ali do pecado, mas ele mostrou aqui a justiça que haveria de vir. Naquela época, como eu falei aqui, eles precisavam de sacrificar animais. Existia um dia, denominado Dia da Expiação, que era uma vez por ano, onde as pessoas de todo Israel, de todo Judá, eles haveriam de ir para o templo, o único templo em toda aquela redondeza ali. Para quê? Para que o sumo sacerdote viesse fazer o sacrifício. Então matava esse animal, colocava ali farinha, alimentos, enfim, pombos, carneiros, ovelhas. E Miqueias agora ele profetiza, ele diz assim: olha, o processo vai ficar mais fácil, vai vir o governante, vai vir um sacrifício vivo, vai vir aquele que vai fazer justiça. Então, querido, quando a Bíblia nos fala que Jesus, ele era o Senhor da justiça, ela está falando da verdade do sangue dele, o sangue redentor. Está falando, na verdade, da potência, do poder, do dínamos, que é o sangue de Jesus, capaz de transformar o mais torpe pecador numa pessoa santa, numa pessoa que é pura, capacitada para cruzar os umbrais da glória celeste. É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o passaporte que eu e você temos para entrar no reino dos céus. É o sangue de Jesus. Amém? Ele é o Senhor da justiça. Eu não sei o que você fez hoje. Eu não sei, talvez você saiu brigado de lá da sua casa. Talvez você, na semana passada, teve um confronto enorme e falou assim: meu Deus, o que será de mim? Eu quero te dizer, querido, que se você for sincero com Deus, se você falar: Deus, eu pequei, Deus, eu errei, Deus, eu falhei, sabe o que vai acontecer com você? O sangue de Jesus haverá de vir sobre a sua vida, e o Senhor da justiça haverá de aspergir sobre você uma única gota do sangue dele, e você ficará totalmente limpo. Esse é o poder que tem o sangue de Jesus. Então, quando a gente olha para esse livro de Miqueias, a gente percebe não somente o confronto da palavra, mas ela também nos remete aqui para a solução do que nós podemos ter, ou de que nós podemos ter, para que nós sejamos limpos. E nós podemos ser limpos através do sangue do Senhor Jesus. Amém? Então, 1 Pedro 24, aliás, nos ilustra bem o que é o sangue de Jesus, o que foi o profeta, o que o profeta profetizou ali, exatamente. Diz assim, olha: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. É interessante, quando você lê o livro de Miqueias, você fala assim: meu Deus, que cajado! Não, ele realmente está confrontando. E ele, os 3 capítulos ali, ele coloca ali, ele já entra de quinta, ele já entra chutando a porta, ele já entra confrontando, e você fala assim: nossa Deus, eu quero ver o que vai acontecer no final desse livro. E aí quando vem o capítulo 4, o capítulo 5, vem sobre a justiça de Deus. Então é importante que a gente entenda isso, que o Senhor, ele é justo, ele veio para te confrontar, mas o Senhor é Deus de perdão, o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus que não se compraz em te lançar no inferno. E eu não estou aqui simplesmente para te falar que Deus está com raiva de você, de jeito nenhum. Deus, ele confronta aquele que ele ama. Eu estou aqui para te falar do pecado, do erro, da transgressão, mas eu estou aqui também para te falar da solução. E a solução é você receber ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você já recebeu, isso não significa que você não vai pecar. Nós recebemos a Jesus e continuamos pecando. Talvez não da mesma forma que nós pecávamos, mas nós temos acesso ao Santo dos Santos através do sangue do Senhor Jesus. Então, através desse sangue, nós encontramos a remissão dos nossos pecados. Amém, querido? Quando a gente parte lá para o capítulo 6 e o capítulo 7 de Miqueias, a gente vai perceber a misericórdia de Deus, que é tão intensa, que é tão grande, que parece que não é nem o mesmo profeta.
mas ele deixa para o finalzinho a misericórdia. Antes de chegar na misericórdia, ele vem no juízo de Deus. E o juízo de Deus vai ser um juízo severo. Muitos homens, hoje a gente vive aí uma série de questionamentos acerca do nosso STF, né? A gente vê que o nosso STF aí tem incorrido em algumas falhas. Mas o juízo de Deus é um juízo reto. Não vai haver erros. Não vai haver falhas. Quando você pega o livro de Mateus, querido, a Bíblia fala que pelas nossas palavras nós seremos julgados. Seremos condenados ou justificados. O simples fato de você chamar, escute bem, o seu irmão de raca, que significa tolo, você está sujeito ao sinédrio. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor Jesus. Tal a delicadeza e a fineza do julgamento de Deus. Muitas pessoas, no dia do juízo, serão condenadas por um prato de lentilha. Sabia disso, querido? Então, eu quero te dizer, querido, que o juízo de Deus vai ser extremamente severo. A palavra de Deus nos fala da santidade que é o céu. E só vão passar pelos umbrais da glória celeste aqueles que estiverem lavados e remidos neste sangue, o sangue do Senhor Jesus. Quando a gente olha, então, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Miqueias, a gente vai perceber aqui no versículo 2 do capítulo 6, ouçam, ó montes, a acusação do Senhor, escutem, alicerces eternos da terra. Aí já está falando de alicerces eternos da terra. O que nós fazemos aqui, ele vai replicar e determinar aonde você vai passar a sua eternidade. Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. É importante a gente entender a palavra de Deus quando fala essa palavra Israel. Israel pode ser o nome de uma pessoa física, que Israel se tornou, Jacó se tornou Israel, que depois se tornou uma nação com 12 tribos. Então, pode ser que quando fala Israel, dependendo do contexto que você lê, você está lendo sobre uma pessoa, ou lendo sobre um país, que também é uma nação, e que se a gente colocar, se for antes da separação, porque depois Israel se separou e se tornou a nação de Israel, o reino do norte, que depois se dividiu também para ajudar o reino do sul. Eu não quero aqui confundir sua cabeça, nem te jogar teologia. Eu só quero te dizer o seguinte, que muitas vezes, que quando a gente vê a palavra Israel aqui, a gente pode estar se referindo à nação, à pessoa, ou uma linguagem de figura para o povo de Deus. E aqui está falando do povo de Deus. Aqui está falando da nação, está falando também do povo de Deus. Isso aqui vai ser um julgamento. Eu quero te dizer que essa palavra aqui é para mim e para você, querido. Nós somos o Israel de Deus. E veja bem, o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 10. Diz o seguinte: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Um parêntese aqui, irmãos. Muitas vezes nós estamos nos preocupando com o nosso irmão. Se o nosso irmão estivesse aqui, o nosso irmão está em pecado. O nosso irmão está escutando música do mundo. O nosso irmão não está dando dízimo. O nosso irmão está adulterando. O nosso irmão está fazendo isso. Paulo, ele fala aos romanos, por que você está julgando o seu irmão? Olha para você. Olha como que está a sua vida. Será que você, se Jesus voltar aqui agora, você estaria pronto para ser salvo? Ou será que existem algumas pendências para a sua salvação? Muitos de nós estamos algumas vezes apegados a muitas coisas aqui, estamos de olho no nosso irmão. O que o nosso irmão está fazendo? O nosso irmão não veio na igreja hoje. O nosso irmão não veio à célula hoje. Então, o que eu e você precisamos fazer, irmãos, em alguns momentos, é cuidar da nossa vida, da nossa salvação. Da nossa salvação. Paulo está exortando aqui aos romanos, e ele diz mais,
porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Incluindo aqui os líderes mundiais, os bilionários, aqueles que profanam contra Deus, incluindo aqui os ateus, incluindo aqui os agnósticos, incluindo aqui aqueles que estavam ali dentro da igreja, mas desprezavam as palavras, desprezavam os confrontos, subestimaram a santidade de Deus. Todos, você e eu, crendo você ou não, não muda a realidade. Nós estaremos diante de Deus, todos nós. Os muçulmanos que creem lá em Alá, em Maomé, estarão diante de Deus, estarão diante de Jesus, e haverão de confessar Jesus ali naquele dia: o Senhor é Deus. Os islamitas, o que são os muçulmanos, os hinduístas, aliás, os budistas haverão de estar indo lá, os confucionistas estarão, os idólatras estarão todos de joelhos, não é em pé ali, não, contemplando a Deus, pô, que legal, que barato, não, eles estarão de joelhos, eles estarão com as mãos levantadas. Aqueles que não gostavam de levantar a mão na igreja, aqueles que não gostavam de ajoelhar jamais diante da presença do Senhor, esses estarão lá de joelhos, de joelhos. Se hoje nós temos cerca de 8 bilhões de seres humanos na face da terra, fora os que já morreram e fora os que vão nascer, imagina, fora os anjos, imagina quantas pessoas não estarão lá nesse dia. Imagina o cenário. Se hoje a gente não consegue contemplar num único espaço aqui, sei lá, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, Reinhard Bonk, que era um dos maiores evangelistas do nosso tempo, que morreu há uns 2 anos atrás, conseguia reunir 1 milhão e 300 milhões de pessoas, você perdia de vista. Você perdia de vista. Se você acessar lá na internet, no YouTube, aí você vai ver alguns vídeos, você não consegue ver o final. 1 milhão, mas não estamos falando de 1 milhão. E nem de 1 bilhão. Talvez próximo de 1 trilhão de seres humanos estarão nesse dia. É incontável. Só um minutinho, irmãos. E aqui o apóstolo Paulo, continuando aqui, ele diz assim: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não tente imaginar como será isso. Quando ele fala que todo joelho haverá de se dobrar, toda língua haverá de confessar que Ele é o Senhor. Ele está falando de uma forma coletiva. Mas o juízo é individual. Cada um de nós haveremos de dar conta a Deus. Sabe aquele tempo que Deus falava assim, aquela vozinha fina, que falava assim: vai orar, e você fala assim: ah, que nada, eu vou ficar aqui no Instagram, aqui. Vai buscar a Deus, vai para a igreja, que nada, eu vou ficar assistindo o jogo aqui. Vai se santificar, que nada, eu vou assistir minha série. E você vai dar conta para Deus isso aí. Você não vai dar conta para mim. A mim você pode enganar seu líder, você pode enganar as pessoas, querido, mas a Deus você não vai enganar. Porque Deus é aquele que prescuta os rins e os corações. Ele sabe do que se passa na sua mente. Ele sabe tudo o que você está pensando nesse exato momento. Ele sabe o que você vai fazer daqui 5 minutos, 10 minutos, daqui amanhã. Ele sabe o que você vai fazer. Então, Deus, ele vai fazer um juízo perfeito. É isso que vai acontecer. E é isso que Paulo está falando. E é isso que Miqueias falou. Miqueias, ele fala que Deus, ele vai vir com juízo. Juízo. Mas, para terminar, querido, eu quero te falar uma coisa. Que Miqueias é um profeta cheio do Espírito Santo de Deus. E ele entrega uma das características de Deus. Em outras palavras, ele fala assim: olha, mas eu, Deus, não quero jogar ninguém no inferno. Eu não quero condenar ninguém. Em outras palavras, é isso que Miqueias fala, quando ele diz assim, olha, Miqueias 7,18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão dos remanescentes da sua herança? Tu que não permaneces irado,
para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Então, Miqueias, ele está falando que aquele que criou a memória, ele esquece. O que Deus não aguenta, sabe, querido, é um coração quebrantado. Deus abomina o pecado, mas quando você chega para Deus contrito, chorando, quando você, de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, você fala: Deus, eu me arrependo, eu errei, eu falhei. Deus, diz a Bíblia, diz esse texto aqui, que ele se esquece. Ele se esquece. Literalmente, ele não se lembra do seu pecado, das suas transgressões. E uma coisa me chama a atenção nesse texto, ele, aqui no finalzinho, ele tem prazer em mostrar amor. Ele tem prazer em mostrar amor. E ele diz aqui no versículo 19: de novo terás compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Vou ler aqui de novo aqui. Você acompanha aqui, olha. Miqueias 7:19. De novo terás compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirarás. Você sabe o que é isso? Atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando ele diz profundezas do mar, é uma linguagem figurada de que ali não entra nada, ali não volta para cima mais, ali acabou, ali eu não lembro mais todos os seus pecados. Esse é o poder que tem o sangue de Jesus, esse é o poder que tem a misericórdia de Deus. Então, quero resumir aqui para você dizendo que, primeira coisa que Deus faz, que o Espírito de Deus que estava lá, ele faz, é confrontar. Depois, ele fala da justiça pelo sangue. Depois, ele fala do juízo, que é extremamente importante, que você entenda que Deus ele vai fazer um juízo. Se nós formos comparar o tempo que nós vivemos aqui na terra, e as pessoas não têm essa consciência, parece que o diabo cegou o entendimento das pessoas. As pessoas se matam por causa de dinheiro, se matam por causa de fama, mas elas não entendem que o que nós estamos passando é um pedacinho. Imagina um caminho daqui no Japão. Imagina um caminho daqui no Japão, certo? E se eu te mostrar isso aqui, você vai falar assim: mas o que é isso em comparação com o caminho daqui lá no Japão? Não é nada, né? Agora, é interessante que, se a gente for analisar o tempo que nós vivemos em comparação com a eternidade, é muito menos do que isso aqui, se comparando com a nossa ida para o Japão. Por quê? Porque hoje você vive 100 anos no máximo. Você vive, a média do brasileiro é 75 anos, me parece. 75, 80 anos, né, que nós vivemos. Quando a gente está falando de eternidade, nós estamos falando de um tempo sem fim, querido. De um tempo sem fim. Então, esses anos que você está passando aqui vão determinar aonde você vai passar a tua eternidade. Então, vale a pena você se sacrificar? Vale a pena você dizer não para o pecado? Vale a pena você estar na presença de Deus? Eu quero que você se levante e quero dizer aqui o seguinte: Hebreus capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Amém? Hebreus 10, 16. Vou esperar colocar no telão ali, que eu quero ler junto com você. Essa aqui, ó. Vamos ler lá? Leia junto comigo. Amém? Vamos lá, ó. 1, 2 e... Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. 17. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Amém?